Saudamos a todos no Senhor e Salvador Jesus para este nosso estudo de hoje, estudo número 8, sob o tema Casamento e Felicidade no Lar. Tomamos como base o texto de Marcos, no capítulo 10, versículos 1 até ao 16, bem como também o texto de Gênesis, capítulo 1 e 2. Que Deus nos abençoe em nosso estudar no dia de hoje. Tomamos então o texto de Marcos, capítulo 10. Nós lemos do versículo 2 até o versículo 9, onde o evangelista relata a questão do divórcio e diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Estimados amigos e irmãos, para a nossa reflexão de hoje, eu trago de início algumas palavras do pastor Nivaldo Schneider, pastor em Vila Velha, no Espírito Santo, que escreveu alguns dias atrás um texto com as seguintes palavras: Todas as pessoas que permanecem casadas há muito tempo com a mesma pessoa concordam que o casamento não é para os fracos de coração e que no casamento nem sempre a vida é bela. Aquelas frases ditas na cerimônia do casamento, na riqueza e na pobreza, e na saúde e na enfermidade, não estão nos votos por acaso. Casamento é um grande projeto, para dizer o mínimo. É talvez o maior desafio da vida, mas, para compensar, é também a maior aventura de doação e realização que alguém pode viver. No final das contas, haja coração. Estimados amigos e irmãos, à medida que o mundo e a vida social da humanidade vão se modernizando, as situações atípicas no que diz respeito à vida matrimonial também vão aparecendo e se tornando práticas corriqueiras na vida diária do ser humano, existindo, inclusive, na vida diária de membros da igreja e, por que não dizer, de nossas congregações. A grande pergunta e necessidade são: como a igreja vai tratar do assunto e conduzir tudo de uma maneira a evitar ao máximo o abuso e o pecado, e ao mesmo tempo salvar a alma e o corpo do ser humano pecador e levá-lo ao céu? Em termos de relacionamento humano básico, como é o casamento, como cristãos, não devemos viver de acordo com os costumes das nações, Levíticos 20, versículo 23. Antes, devemos viver segundo a vontade de Deus, e o salmista nos orienta neste sentido. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. E Jesus acrescenta em Marcos 9, versículo 50. Vivei em paz uns com os outros. O casamento e o divórcio estavam entre os maiores problemas sociais daqueles dias, como também o são hoje. Os fariseus testaram Jesus nessa questão, dando-lhe oportunidade
de ele falar mais a respeito dos requisitos éticos da vida cristã. A questão dos filhos vem logo depois. O cristão deve receber o reino de Deus como Jesus recebe as crianças, aprender com elas e receber as simplicidades, ou na simplicidade, a bênção ou as bênçãos que Deus quer dar ao marido e à esposa, e é claro também aos filhos. De novo, Jesus deixa claro, segui-lo envolve uma transformação de valores. À medida em que avança em sua caminhada para Jerusalém, Jesus ensina as multidões e transforma cada ocasião em oportunidade para treinar os seus apóstolos. Alguns fariseus aparecem então com uma questão sobre a lei de Moisés, na expectativa de trazer à tona alguma evidência contra Jesus. E a pergunta deles é lícito ao marido repudiar sua mulher? Versículo 2. Era centro de muitas discussões em Israel, como também ainda continua hoje. Todos os judeus concordavam que o Antigo Testamento permitia ao homem divorciar-se de sua mulher e mandá-la embora, caso ela o desagradasse ou fizesse algo indecente, conforme Deuteronômio capítulo 24. No entanto, discordavam entre si quanto ao que significava esse desagradar. Um grupo insistia que se tratava de algo moralmente vergonhoso, como adultério. Outro grupo afirmava que o divórcio era permitido por qualquer falta moral, ou até mesmo qualquer coisa que envergonhasse o marido, tipo aquela de queimar o feijão. E era essa segunda opinião que predominava nos dias de Jesus. Qual é a opinião das pessoas hoje? Qual o motivo pelo qual o marido ou a esposa pode dar o divórcio ou pedir o divórcio? Ao perguntar: o que vos ordenou Moisés? Jesus volta ou vai direto ao ponto central da questão. Ao se referir ao mandamento, por duas vezes, versículo 3 e versículo 5, Jesus mostra sua preocupação com a vontade de Deus. Enquanto isso, os fariseus falam duas vezes do que é permitido. Falam não da vontade de Deus, mas das vontades humanas, daquilo que é a exceção à regra. Com isso, conseguem acabar com o casamento antes mesmo de entrar nele. Se não der certo, então vamos separar. Olha só, isso já existia nos tempos de Jesus. Os fariseus, eles não respondem à pergunta de Jesus sobre o mandamento. Ao contrário, respondem que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, com base em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Os escribas e fariseus estabeleceram regras para tornar o divórcio moralmente aceitável em certos casos, baseando-se também em Deuteronômio 24. Jesus então aceita a lei de Moisés, mas reivindica o direito de interpretá-la corretamente. Versículos 7 a 10 de Marcos capítulo 9. Capítulo 10. Jesus explica por que foi dada esta possibilidade para o divórcio. Por causa da dureza do vosso coração. Versículo 5. Deus reconheceu por meio de Moisés que o povo estava vivendo em franca violação aos santos mandamentos. E Jesus mostra que a permissão de divórcio por meio de Moisés foi uma expressão de julgamento de Deus sobre a rebelião dos homens para com os seus mandamentos. Separem então, mas precisa dar carta de divórcio, ou então devolver a mulher para o seu pai, junto com o dote que recebera.
carta de divórcio, devolver, mas devolvendo também o dote ou a herança. Uma vez que o repudiar, seria simplesmente mandar embora de mãos abanando. E isto Jesus diz, não pode fazer. Num esforço para limitar o pecado, para controlar as consequências do pecado já cometido e para prevenir coisas piores, Moisés ajuda as pessoas na sua fraqueza humana de não conseguir conviver com o marido ou com a mulher. No lado positivo, a provisão era uma concessão misericordiosa a favor da mulher, providenciando um pouco de proteção ao liberá-la então do contrato de casamento para poder casar novamente e não ficar sem amparo na sociedade da época, também na sociedade de hoje. Por isso, a lei do divórcio não representa o ideal para o casamento, mas o que fazer quando algo dá errado. Ao dizer que o decreto de Moisés foi dado por causa da dureza de coração, Jesus deixa claro que era uma concessão. Não deveria ser assim. Não era a regra. Embora permitido por Deus, isso não representava e não representa os valores ou os altos padrões de Deus para o homem e a mulher. Jesus destaca a história da criação, pois em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus apresenta o ideal ao criar homem e mulher. Ao fazer isso, Jesus desvia a discussão da lei para o ideal, do divórcio para o casamento, da legislação humana, Moisés, para o plano divino, o casamento, família. E ao citar Gênesis capítulo 1, versículo 27, Jesus declara que Deus os fez homem e mulher, isto é, para viverem juntos e não separados. Deus e o casamento. Deus designou a união sexual como parte da sua boa criação, como lemos em Gênesis 1:31. O homem foi criado para a mulher e a mulher criada para o homem. Ambos são complementares. Os opostos se atraem, complementam. O homem é 100% para a mulher e a mulher é 100% para o homem. Já o homem é 0% para o homem e a mulher é 0% para a mulher. Eles se repelem, não podem se atrair. Sei que dói para alguns, mas não sou eu quem está dizendo. É Deus quem diz. É assim. Homem e mulher, estes podem unir-se em matrimônio, casamento. Prosseguindo a exposição bíblica, Jesus cita Gênesis 2:14 para enfatizar a intenção de Deus em seu ato criador. Por isso, o homem deixará os seus laços sociais mais fortes que ele conhece, seus próprios pais, o seu sangue, para unir-se à sua mulher, implicando a relação sexual ou o intercurso sexual só com ela, a mulher, e nenhuma outra mais. E como resultado dessa união afetiva e sexual, os dois se tornam uma só carne. Eles não são mais dois, mas uma unidade, num relacionamento que não pode, não deve mais ser dissolvida. Essas frases pressupõem a monogamia e mostram um relacionamento mais íntimo e comprometido do que qualquer outro, inclusive o relacionamento de pais e filhos.
O homem precisa deixar o pai e mãe, mas o homem não pode deixar a mulher, aquela com quem ele teve relação sexual. E aí, meus caros jovens solteiros, vocês estão solteiros ou casados diante de Deus? E nem sabiam disso. Pois é, Jesus então deixa claro que a intenção do Criador, o relacionamento sexual, não é apenas corporal, mas essencialmente uma parte do relacionamento pessoal total, no qual o casal compartilha valores espirituais e intelectuais e aceita as responsabilidades morais e sociais, pois estão casados juntos. E com as palavras, não o separe o homem, versículo 9, Jesus alerta tanto o casal como outros interessados, os famosos gaviões, para evitar qualquer ação ou atitude que contribua para quebrar o relacionamento que Deus designou e abençoou. Importante lembrar que o relacionamento do casal não está apenas na esfera humana. É Deus quem une homem e mulher como uma só carne, pela união física para consumar o casamento. Assim, a relação sexual de uma das partes com alguém fora do casamento tem o efeito de separar o relacionamento estabelecido e abençoado por Deus. Jesus se nega novamente a estabelecer uma prescrição legal ou a se envolver num debate intelectual na esfera humana. Em vez disso, ele desafia cada um da época e de hoje a viver em fidelidade exclusiva ao seu cônjuge, e isto sempre diante de Deus. O vínculo que Deus estabelece entre eles, homem e mulher, é tão permanente que, mesmo depois de um divórcio permitido pela lei humana, como também nos dias de hoje, o vínculo continua. E isto não só por causa dos filhos. Depois que fomos conhecidos e nos damos a conhecer na intimidade a outra pessoa, tornando-se uma só com ela, não há como desfazer outra vez este conhecimento. Não dá para desconhecer. O vínculo está feito e este permanece enquanto ambos viverem. Pergunta: e o casamento dura até quando? Ele dura para sempre? Mas ele não é eterno. O amor, sim, este é eterno. O que Deus uniu, ele sim pode separar. E ele o faz pela morte. E somente a morte pode separar o que Deus uniu. Na eternidade, não se casarão nem se darão em casamento. Jesus não quer saber o que os outros vão pensar. Ele quer que conheçamos a vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, diz o salmista no texto já citado, Salmo 128, versículo 1. Esta vontade de Deus precisa ser conhecida e aceita e praticada por todos. Quem é apto para o admitir, o admita, diz o próprio Jesus no versículo 12, Mateus 19. Leis humanas são coisas externas e, portanto, não têm força para evitar os males como a imoralidade sexual ou o adultério. Estes problemas se originam dentro do coração do ser humano. Marcos 7, versículo 21 e 23. Mais uma vez, Jesus recusa o legalismo humano e traz para o debate, além da lei, a instituição do casamento como um dom da graça de Deus na criação. Jesus mostra que a dignidade da mulher
é igual à dignidade do homem, ao enfatizar que ambos são criação de Deus. Agora, Jesus afirma que o marido pode ser considerado culpado de cometer adultério contra sua esposa. Isto é uma declaração nova e radical, pois a lei judaica não considerava as faltas dos homens como adultério, apenas as faltas das mulheres. Jesus põe aqui a mulher em pé de igualdade com o homem e reafirma a obrigação do homem quanto à fidelidade conjugal. Ambos são responsáveis diante de Deus. Duro o discurso de Jesus. Os discípulos também reconheceram. Mas é necessário que tomemos conhecimento dele e vivamos de acordo com a vontade de Deus. Falar sobre casamento e seu caráter permanente é anunciar lei, especialmente hoje, quando tudo parece ser descartável. Mas é lei de Deus. Precisamos ouvi-la e guardá-la para o nosso viver cristão. A tendência humana é suavizar as coisas, é fazer de conta que não é tão sério. Mas se não fosse, Jesus teria dito de maneira diferente. Estimados casais, solteiros, casados e separados, cuidado com o jeitinho brasileiro que, em vez de admitir que estamos errados, fazemos de conta que não há problema nenhum e vamos seguindo. Levantamos a cabeça e sacudimos a poeira e vamos lá. Nós vamos lá para aonde? Antes, em havendo fracasso, e como infelizmente há, e havendo arrependimento verdadeiro, que é coisa bem diferente do que pecar e fazer de conta que nada aconteceu. Quando há arrependimento, Jesus poderá anunciar, ainda hoje, aquelas palavras: nem eu tampouco te condeno, que a mulher adúltera de João capítulo 8 teve a felicidade de ouvir. E este, nem eu tampouco te condeno, só será doce e consolador quando for a última palavra. Ou seja, quando eu reconhecer o pecado e arrependido pedir perdão e deixar o pecado, apegando-me só a Jesus e o seu evangelho. Esta é a receita para a felicidade no lar, da qual o salmista fala: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Salmo 128. É da vontade de Deus que sejamos felizes em nossos lares, na família. Mas, para que isso aconteça, precisamos ser felizes no casamento. Homem e mulher precisam estar realizados na sua relação mais íntima, saudável e importante, o casamento. Que Deus abençoe a você, casal, que Deus abençoe a cada família de nossas congregações. Amém. Boa noite.